Gente, então, Paulo escreve a Timóteo dizendo: nos últimos dias vocês passarão por tempos difíceis. Nos últimos dias vocês vão passar por tempos bem difíceis. Então ele diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, à medida que o tempo se aproxima do fim, os dias vão se tornando mais difíceis. O mundo em rebelião contra Deus se degenera rapidamente. E esse processo vai se acelerar à medida que o tempo do fim se aproximar. E nós já vivemos tempos terríveis, como disse o apóstolo Paulo. Eu não preciso citar exemplos das atrocidades que têm sido cometidas nos dias atuais, no nosso próprio país. Atrocidades, abominações, coisas de deixar os habitantes de Sodoma e Gomorra envergonhados, constrangidos. Mas o problema, ou melhor, o pior de tudo, é que não é só a sociedade que tem se degenerado. A igreja, falando de igreja em geral, não especificamente da nossa querida igreja oceânica, obviamente dela também, mas não centralizando agora o estudo na igreja oceânica, mas falando da igreja em geral. Não apenas a sociedade se degenera, mas boa parte dessa igreja tem perdido a referência e se corrompido. Quando Jesus deu a revelação final, o livro do Apocalipse ao apóstolo João, ele destacou 7 igrejas, para as quais ele enviou cartas pessoais, cartas específicas, e nessas cartas tinham alertas, repreensões, exortações e algumas palavras de encorajamento. Quando nós lemos o que se passava nessas igrejas, nós logo identificamos o comportamento que Jesus reprovou naquelas 7 igrejas, também entre nós, nessa igreja geral e também dentro da nossa própria igreja oceânica. Vejam, ele repreendeu uma igreja porque ela havia perdido o seu primeiro amor. Uma igreja que perdeu o primeiro amor. Então, veja se isso não é verdade. Algumas pessoas cristãs, quando souberam que você passaria esses dias de feriado em retiro, em Rio Bonito, olharam para você com reprovação? Eu tenho certeza que algumas olharam. Algumas condenaram você, do tipo: como assim? Vai passar 4 dias num retiro em Rio Bonito? Pelo amor de Deus, se fosse quando a gente era jovem, eu ainda entenderia. Mas hoje, vimos pessoas aqui com mais de 80 anos num retiro. Que tipo de cristão olha com reprovação algo assim? Eu posso garantir a vocês: alguém que perdeu o seu primeiro amor. Recentemente, a igreja ainda não foi informada disso, mas nós fizemos uma doação para uma igreja em Luanda, na África, comprar o seu templo. Nós não demos o valor integral, mas nós demos uma oferta bem considerável para que eles pudessem comprar o seu templo ali. A realidade de uma igreja na África é completamente diferente da nossa. Não há a menor estrutura, é um simples galpão. As cadeiras melhores que eles têm são como essas nossas cadeiras de plástico aqui. Não há conforto algum. Eles veem um bebedouro que produz água gelada como uma estratégia evangelística para atrair pessoas até a igreja e poderem ouvir a mensagem do evangelho. A gente sabe da história de um senhor africano que ele entrou na fila da igreja para beber água gelada
e ele tomou o copo chorando e dizendo: eu nunca pensei que na minha vida fosse experimentar o que é um copo de água gelada. Essas pessoas, para irem à igreja, elas andam horas e horas para cultuar e voltam andando horas e horas, cantando, felizes, exultando por Jesus e sem dúvida alguma em seus corações de que todo aquele esforço valeu muito a pena, porque elas foram cultuar o seu Deus, o nosso Deus. Boa parte da igreja em geral, você percebe esse contraste? Já perdeu o seu primeiro amor. Já uma outra igreja, lá do livro do Apocalipse, foi chamada a atenção duramente pelo fato de se apegar aos ensinos de Balaão. O que são esses ensinos de Balaão? Na verdade, quando Israel caminhava pelo deserto, o rei de Moabe, o rei dos Moabitas, viu o povo de Israel como uma grande ameaça. E ele sabia que toda a força daquele povo de Israel vinha do seu Deus. Então ele imaginou o seguinte: existe uma força mística conduzindo esse povo pelo deserto, essa força mística que dá vitória a esse povo. Quem sabe se a gente rogar ou jogar uma mandinga, eu nem sei como é que é a expressão que se faz, alguma coisa assim, essa força positiva sobre esse povo se desfaz e a gente consegue derrotá-lo. Vamos chamar um profeta que faça isso, que jogue uma maldição em cima do povo. Gente, é o vento. Olha que coisa maravilhosa. Não tinha nada que pudesse alegrar mais o nosso coração do que um vento que derrubasse aquele painel, concorda? Olha que coisa tremenda. Isso é maravilhoso, gente. Então, o rei manda mensageiros chamarem o profeta. Só que antes que o profeta consulte a Deus, Deus já lhe responde: Balaão, não vá amaldiçoar esse povo. Ninguém pode amaldiçoar um povo que Deus abençoou. E Balaão dá essa resposta. Só que o rei não se satisfez. Então, ao invés de mandar simples mensageiros, ele manda agora a liderança do povo de Moabe. E líderes importantes vão falar com o profeta. Quando esses líderes chegam, Balaão se volta de novo ao Senhor agora para consultá-lo. Deus, já sem paciência com Balaão, ele falou: cara, por que você está perguntando? Você acha que eu mudaria de ideia? Tá, se você quer ir, então vá. Só que a situação foi tão estranha, que no que Balaão está indo, a sua jumenta, a sua mula, vê o anjo do Senhor, tem uma visão espiritual, e ela começa a discutir com Balaão, e ela ganha Balaão nos argumentos. E aí Balaão tem a sua visão aberta, vê o anjo, ele entende, não era para ele estar ali, ele não poderia fazer aquilo. Mas como a história termina? Balaão ensina a estratégia ao rei de Moabe, que se ele enviasse mulheres bonitas, essas mulheres poderiam tentar o povo, e o povo cairia nesse pecado da imoralidade, e aí ele talvez perdesse a sua bênção, e o povo de Moabe pudesse ter a vitória. Sabe qual é o pecado? Sabe qual é o ensino de Balaão? É você ceder às pressões do mundo. O ensino de Balaão, o que a gente aprende com Balaão, é que existem pessoas que cedem à pressão do mundo, que preferem ser agradáveis ao mundo do que agradáveis a Deus. São pessoas que não veem problema em abrir mão das suas convicções para ficar bem com as demais pessoas, ainda que isso venha a entristecer profundamente o nosso Deus. Mas a história segue. Outra igreja foi duramente repreendida por ter tolerância com as coisas que Deus considera intolerável. É a igreja que tinha Jezabel em seu meio. Quem foi Jezabel? Uma mulher pagã que o rei Acabe tomou por esposa, rei Acabe de Israel, e essa mulher fez com que o rei abandonasse o Senhor, o Deus de Israel, e passasse a adorar Baal.
adoração a Baal se dava por meio de orgias sexuais. E o rei não só tolerava isso, como se tornou também um adorador dessa divindade maligna. Então a palavra que Jesus agora usa para repreender essa igreja é tolerância. Aquela igreja atraiu a ira de Deus por ser tolerante com coisas que Deus abomina. E aí, como a gente já pode averiguar nossas vidas? Irmãos, hoje, sabe o que a gente tem visto? Uma coisa assim, a gente tem ficado bastante surpreso. Temos participado de casamentos de cristãos, vários casamentos, na nossa igreja, em outros lugares. Aí eu pergunto, como é possível, numa festa de casamento de cristãos, como é possível, numa celebração de um casamento de cristãos, aonde é feito um culto, votos são feitos diante de Deus, logo a seguir, tocar funk proibidão, tocar sertanejo com cunho sexual? Irmãos, vocês percebem? Para agora aqui, que a gente está em retiro, numa situação isolada, sem falar especificamente de ninguém, pensa friamente. Você acha que existe a menor possibilidade disso ser algo aceitável diante de Deus? Você acha que é possível que Deus abra uma mãozinha, dê uma autorizaçãozinha por um tempo, para que você saia da sua presença, você celebre coisas obscenas, coisas absolutamente repreensíveis por parte de Deus, algumas coisas por quais Jesus morreu para nos libertar, e agora que você está celebrando um momento especial, você canta aquele negócio. Você está entendendo? Quando isso acontece, nós estamos caindo no pecado de Jezabel. Isso é algo absolutamente inaceitável. Nós já soubemos de despedidas de solteiros, de cristãos, aonde, irmãos, eu não posso citar aqui o que aconteceu nessa despedida de solteiro. E você acha que esse tipo de relacionamento com Deus é aceitável? Você acha que Deus não se importa? Você acha que Deus é indiferente? Ou você está começando a entender que isso é algo absolutamente inaceitável? Irmãos, que tolerância é essa que alguns cristãos têm com coisas que são completamente intoleráveis para Deus? Outra igreja foi advertida severamente por se apegar ao ensino dos nicolaítas, que é uma mistura maligna de Jezabel com Balaão. Outra ainda foi chamada a atenção devido à mornidão do seu coração. Jesus ficou profundamente entristecido com uma igreja que se tornou soberba, arrogante e deixou de ser apaixonada. Se tornou uma igreja morna. Essa igreja, irmãos, olha isso. Essa igreja, ela não tinha coragem de abandonar definitivamente a Jesus e se chafurdar no pecado de vez, nem levava a sério a sua mensagem. Ela se tornou indiferente a Jesus, morna, nem fria e nem quente. Enquanto, irmãos, essas igrejas que deixaram de amar a Jesus, que se tornaram mornas e tolerantes, essas igrejas são bem vistas pela sociedade e pelo mundo em geral. Há uma outra igreja, uma igreja fiel, uma igreja que não se corrompe. E essa igreja, ao contrário, ao invés dela ser bem vista, bem quista pelo mundo decaído, como as tolerantes e as mornas, e as que deixaram de amar Jesus, essas igrejas que são de fato fiéis e mantêm o seu compromisso com o Evangelho, elas passam a ser perseguidas. E passam a ser perseguidas cada vez com mais intensidade. Esse alerta
tem se tornado absolutamente verdadeiro hoje. Eu pensei nos exemplos, mas não vou dá-los agora, em outra oportunidade eu vou dar, mas essa é a verdade. A igreja já tem sido duramente perseguida, mas a tendência é que, com o passar do tempo, isso se intensifique e piore bastante. Essa é a verdade. Toda a história da igreja, os cristãos sempre passaram, passam e passarão por perseguições. À medida que o tempo se aproximar, isso vai se intensificar. Repetindo o que foi falado no início, o mundo em rebelião contra Deus se degenera rapidamente e esse processo vai se acelerando. Agora observe, todas as cartas endereçadas a essas igrejas terminam com uma exortação de Jesus. Todas elas terminam com Jesus falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fale isso para a pessoa do seu lado aí. Ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ideia aqui, gente, é a seguinte: a ideia é: ouça atentamente ao que Jesus está dizendo e leve isso muito a sério. Dizer que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é o mesmo que dizer: ouça atentamente o que Jesus está dizendo e leve isso muito a sério. Cada igreja das 7 deveria ouvir cuidadosamente o que o Espírito falava às demais. O livro do Apocalipse todo é um livro só. Então não foram cartas individuais às igrejas específicas, como Gálatas, foi uma carta aos Gálatas, Efésios, uma carta à igreja em Éfeso. Mas as 7 igrejas do Apocalipse não foram assim. Todas as 7 estão contidas num único livro que vem inserido, no qual vem inserido toda a revelação dos últimos dias. E sabe o que isso significa? Que todas aquelas mensagens específicas àquelas igrejas, elas continuam valendo para nós hoje em dia. Então, irmãos, isso é verdade. Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Em maior ou menor medida, em todas as eras, as igrejas passaram por aquelas questões apontadas ali naquelas cartas. Então precisamos ouvi-las. Eu sei, dando uma guinada na mensagem, eu sei que tomar conhecimento dessa... Em primeiro lugar, quero dizer para vocês que eu só tomei coragem de fazer um estudo profundo do livro do Apocalipse recentemente, porque eu fui obrigado, porque os irmãos que cuidam do fim de semana de treinamento da igreja falaram: você que tem que dar esse livro quando terminar a nossa imersão bíblica. Então sou aí, me vi pressionado, obrigado, aí precisei estudar mais a fundo esse livro. Mas confesso que é um livro que eu achava até então muito complexo, né? Agora eu tenho uma outra opinião, mas achava muito complexo. E antes, quero comentar isso com vocês, antes de eu me converter, que eu decidi ver o que vai acontecer no final dos tempos, e comecei a ler aqueles monstros, aquelas coisas vindo da fumaça do interior da terra e fogo e tal. Gente, aquilo só me dava medo, me dava um pavor terrível. Eu não era salvo, não conhecia Jesus. Então para mim era um livro assim, misterioso, extremamente complexo e que me enchia de medo em relação ao futuro. E eu imagino que para algumas pessoas, até mesmo hoje, aqui, tomar conhecimento dessas cartas, dessas profecias, talvez ainda leve muitos a se sentirem desconfortáveis, aflitos, talvez ansiosos, com medo do futuro. A verdade é que a exortação de Jesus, seu encorajamento, suas advertências, elas continuam vigorando hoje, por isso a gente precisa falar delas, como se essas cartas tivessem sido escritas à igreja no século 21. Irmãos, é como se Jesus tivesse dado a revelação do Apocalipse e escrito aquelas 7 cartas e endereçado todas elas à igreja oceânica.
porque elas estão valendo para nós como valeram para as pessoas naquela época. E Jesus alertou que todos deveriam ouvir a respeito do que vai acontecer nos últimos dias. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam como todas as coisas terminarão e levem isso muito a sério. Agora, considere o seguinte no seu coração: a razão de Jesus ter enviado essas cartas e dado essa revelação, meus irmãos, é lógico que não é porque ele odeia a igreja, é precisamente porque ele a ama, e ama muito. Esse livro, ele narra a realidade de como todas as coisas terminarão. Então, qual é o tema principal? Por que Jesus nos deu essa revelação? Um livro que fala sobre a destruição do mundo, o fim de Satanás e seus demônios, o término da história da humanidade como nós conhecemos hoje. Qual é o tema desse livro? Você sabe qual é o tema do livro, irmãos? Todo esse livro foi escrito para nos dizer o seguinte: é Deus quem está governando o cosmos, é o Senhor quem está governando toda essa coisa, tudo isso que nós vemos, vivemos e onde nós existimos. Deus está governando todas as coisas e levará o seu plano até o final, até a consumação completa de tudo em Cristo. Essa revelação, tal como ela se deu e foi registrada, ela nos assegura a igreja, nos dá garantias de que Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe de tudo o que acontece entre nós. Ele conhece todas as coisas. Por isso, porque Jesus conhece a igreja, Ele a exorta a permanecer fiel. Ele nos exorta a mantermos o nosso sacrifício, ainda que debaixo de perseguição e provações. Ele sabe de tudo o que acontece entre nós. Por isso, Ele nos trouxe aqui nesse retiro, nos trouxe a Rio Bonito, Retiro 2024, para nos alertar, para nos fortalecer, de maneira que venhamos a alcançar o triunfo final, quando nós passarmos a linha de chegada. Irmãos, dito isso, eu quero ler o trecho, um pedaço do trecho que nós lemos hoje de manhã no nosso A Sós com Deus. O trecho está no livro de Apocalipse, capítulo 1, vou ler alguns poucos versículos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Voltei-me para ver quem falava comigo, verso 12, voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. 16, tinha em sua mão direita 7 estrelas. Irmãos, vejam só, para alguns parece um mistério, coisa muito difícil, complicada de entender, mas olha, vejam que coisa maravilhosa que o Senhor está revelando a nós. Quando Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, língua na qual esse livro foi escrito. Então, quando Jesus diz que Ele é o Alfa, Ele está dizendo que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele vem antes de tudo. Dizer que Ele é o Ômega significa que Ele é quem vai consumar todas as coisas. Quando o Senhor fala de si próprio, que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele está nos ensinando, Ele está afirmando, Ele está declarando que Ele é soberano sobre todas as coisas, em todo o tempo, passado, presente e futuro. Alfa e Ômega, do início ao fim, Ele reina. Sua soberania, a maneira como tudo começou, o seu poder na criação, garantem
que Ele vai mesmo consumar o seu projeto, Ele vai mesmo terminar tudo aquilo que Ele começou. Então, voltei-me para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Aqui nesse caso, o próprio Senhor dá a interpretação do texto. No versículo 20, ele diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Irmãos, essa é uma parte da Escritura que mais consolou meu coração em momentos difíceis, muito difíceis. Veja o que ele afirma: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Mas vamos entender isso. Quem seriam esses anjos? Claro, há quem pense que eram anjos mesmo, mas não faz sentido Deus escrever uma carta para um anjo. O anjo está sempre na sua presença, ele poderia falar. Como todo Apocalipse é simbólico, todo o Apocalipse é metafórico, a gente entende que ele está usando uma linguagem assim, metafórica, simbólica. Então, a palavra que foi traduzida como anjo no original, ela tem o significado de mensageiro. Aos anjos significa aos mensageiros. Então, algumas pessoas poderiam interpretar como sendo: quem são os mensageiros? Aí entra um conceito que a nossa igreja vem trabalhando há muito tempo. Quem são os mensageiros do Evangelho? Ora, a visão antiga da igreja tradicional é que o mensageiro do Evangelho é o pastor da igreja, ou os pastores da igreja, os pregadores do Evangelho. Então, com essa visão antiga e tradicional, esses anjos provavelmente seriam os pastores da igreja. Faz um pouco mais de sentido. No entanto, já há bastante tempo, quando nós fazemos uma leitura mais acurada, precisa da Bíblia, nós não vemos esse tipo de distinção de pastor, pregador para outras pessoas. Alguém aqui se considera excluído da determinação de Jesus para pregar o Evangelho? Alguém aqui acha que não tem a responsabilidade de, como mensageiro, levar a mensagem de Jesus adiante? Alguém se considera assim? Ora, irmãos, então o que nós passamos a entender? Que essas estrelas, elas não são um homem, não são um pregador, mas é uma menção que Jesus faz à própria igreja. Veja, a igreja, quando a outra, perdoe eu vou retornar um pouco, a outra ilustração que o Senhor usa é dos candelabros de ouro. Eu sou aquele que anda no meio dos 7 candelabros. Então, quanto ao candelabro de ouro, nunca houve dúvida, ok? A igreja é a luz do mundo. Jesus ensinou, Mateus 5, vocês são a luz do mundo. Vocês, discípulos, são a luz do mundo. Brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não há dúvida que quando ele fala de candelabro, ele está falando da igreja. Então, se você analisa as duas figuras juntas, candelabro e estrelas, ambos irradiam luz. Então, o mais provável, e o que nós hoje acreditamos, é que tanto candelabro quanto anjo, em ambas as figuras, o Senhor está se referindo à igreja. E quando ele fala do anjo e do mensageiro, é porque a igreja possui exclusividade na missão de pregar o Evangelho, fazer o bem, cesta básica, dar ofertas. Qualquer religião do mundo é capaz de fazer, mas pregar a mensagem de Jesus Cristo, pregar a mensagem do Evangelho, apenas a igreja pode, apenas a igreja faz. Então, em virtude dessa exclusividade na missão, Jesus teria usado a figura então do anjo. O texto diz: ele está entre os candelabros e ele tem as estrelas na sua mão direita. Então, vamos começar a aplicar mais diretamente isso, gente. Vejam o que ele está falando. O Senhor está entre
os candelabros. O texto não diz que o Senhor está olhando por nós. O texto não diz que o Senhor está preocupado com a gente. O texto não diz que Ele está nos observando. O texto diz que Ele está no nosso meio. O texto diz que Ele mantém a sua igreja na sua mão direita. O fato dele estar no meio da igreja significa que não é necessário que ninguém conte a Ele o que está acontecendo entre nós. Ninguém precisa relatá-lo, porque Ele está no nosso meio. Ele está vivendo dia a dia com a gente. Ele sabe de todas as coisas a respeito de cada um de nós, a respeito de todos nós, porque Ele está entre nós e Ele pessoalmente as vê. Não precisa que alguém lhe fale dos nossos problemas, não precisa que alguém lhe fale das nossas angústias, das nossas aflições, porque Ele tem nos assistido de perto. Ele acompanha de perto o nosso dia a dia e sabe tudo que nós estamos passando. Irmãos, Ele está firme com a sua igreja na terra e Ele não abandonará jamais. Algum tempo atrás, um amigo meu, pastor, disse que se sentiu um tanto frustrado porque ele estava andando com a mão dada para o seu filhinho, talvez aí 3, 4 anos, e de repente, no meio da rua, um cachorro veio correndo na direção dele. E aí ele tentou puxar a mão do seu filho para pegar o seu filho no colo, mas o seu filho tentou correr e soltou a mão para sair correndo. E ele falou: Henrique, eu me senti muito frustrado. Era um cachorrinho pequeno, era só ele ter pulado no meu colo e eu ia proteger ele do cachorro, mas ele largou a minha mão e saiu correndo. E ele se sentiu absolutamente frustrado por isso. Depois é lógico, ele pegou o menino e livrou do cachorro. Mas o que deixou seu coração pesado e triste foi o fato do seu filhinho ter reagido daquela forma. Falou: eu imaginava que na mesma hora ele ia pedir colo, ao invés dele tentar sair correndo. Irmãos, olha isso, o fato de Jesus ter a igreja na sua mão direita significa que nós estamos completamente guardados e protegidos. A mão direita é considerada na Bíblia fonte de poder, de proteção. É a mão da ação com a qual Jesus age e governa. O texto poderia relatar que Jesus abraça os seus filhos. Mas, por exemplo, se eu der um abraço no meu amigo Marcão, irmãos, eu não tenho como protegê-lo de fato de algum perigo. Ele é imenso, ele é maior que eu. Mas, assim, de virtude. Então, um abraço, você concorda? Mesmo que fosse uma criança, um abraço deixa muita gente, uma parte considerável da gente ainda exposta. Mas, meu irmão, estar nas mãos significa que nós estamos completamente seguros, estamos completamente guardados. Não é um simples abraço, nós estamos em sua mão direita. Sabe por que o Senhor usa essa comparação? Porque Ele é tão maior, Ele é tão mais sublime que a sua igreja, que nós todos cabemos, somos comportados na sua mão. Por isso, o inimigo jamais nos atingirá, ainda que ele nos ataque com todo o seu furor, porque nós estamos totalmente guardados. Eu queria até fazer uma sugestão aqui para vocês. A gente chegou a fazer isso algumas vezes no passado lá na igreja. Quando o pastor for ministrar a ceia, pega lá o seu pãozinho, o seu cálicezinho, segura na sua mão direita, fecha a sua mão e lembra dessa passagem. Assim como aquele copinho, como aquele pãozinho estão na sua mão, a sua vida está guardada pelo Senhor, a sua vida está protegida
pelo Senhor, a cada ceia, lembre-se disso. Veja quão segura está a sua alma, porque você a depositou nas mãos do Salvador. Aí deixa eu fazer uma pergunta: como você estaria se comportando nesse retiro, se aquele cantor famoso da música Despacito, vocês sabem, né? O cantor da música Despacito, agora no dia 3 de dezembro de 23, interrompeu o show, deu um testemunho tremendo, falou: me converti a Jesus, não vou mais cantar música do mundo, agora eu só canto música cristã. Então eu entreguei minha vida para Jesus. Ele contou ali o seu testemunho, enfim, se converteu. Sua conversão foi tão forte, tão consistente, que ele decidiu tornar isso público assim. Ele interrompeu o show para falar o que Jesus tinha feito na vida dele. E aí vamos supor que esse irmão tivesse decidido vir ao retiro com a gente, estivesse aqui. Como você iria se comportar? No mínimo, curiosidade de ver quem é você teria, ou não teria? E se fosse o Alice Cooper? Pô, Alice Cooper já é da nossa época. Pô, mas assim, quem conheceu Alice Cooper não acredita que ele hoje é pregador do Evangelho. Irmãos, Alice Cooper se converter, olha, ele já deve ter 30 anos de convertido. Até hoje a gente tem dúvida se ele de fato é convertido. Só que quando você pega a história dele, as mensagens a respeito dele, você vê, ele está firme, pregando o Evangelho. Alice Cooper, imagina como você se comportaria se Alice Cooper estivesse entre nós. E se fosse Chris Pratt, do Guardiões da Galáxia, como você se comportaria? Eu vi gente falando, não é? Você se comportaria assim, por quê? Teriam pessoas famosas, vamos dizer, pessoas importantes entre nós, que, como eu disse, no mínimo, geraria curiosidade da nossa parte. Mas, irmãos, Jesus nos assegura, Ele nos garante que Ele está entre nós. Irmãos, é Jesus. Jesus está entre nós. E essa presença não é uma presença burocrática, não é uma presença desinteressada, não é uma presença formal de maneira nenhuma. Ele não apenas está vivo e ressurreto, mas Ele está entre nós, agindo, atuando, participando ativamente da nossa edificação e do cuidado com as nossas almas. Quando o Senhor esteve na fornalha com os amigos de Daniel, Ele não passou ali apenas para consolá-los, para dialogar com eles. O Senhor foi para a fornalha com eles para livrá-los e para impedir que o fogo fizesse qualquer mal a eles. Quando o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, Ele não estava ali só para encorajar Daniel, encorajar o profeta. Ele foi para fechar a boca dos leões e impedir que eles causassem qualquer mal ao seu servo. Quando ele esteve com Elias no deserto, ele não foi ali apenas para saber como o profeta estava. Ele foi para sustentar Elias, mandando corvos que levassem diariamente pão e carne. Quando ele foi ao encontro de Pedro na tempestade, ele não foi somente para dar uma forçazinha, para animá-lo de alguma forma. Ele foi para impedir que Pedro se afogasse. O Senhor, irmãos, está entre nós, não de uma maneira desinteressada, não de uma maneira sem se importar. Ele está entre nós agindo, atuando, cuidando, operando, tratando. E aí, quando você continua lendo o livro do Apocalipse, nos próximos capítulos começam os grandes cataclismas cósmicos. Agora, a partir dos próximos capítulos, capítulo 6 em diante, vai haver um grande terremoto, o sol escurece, a lua fica vermelha, o céu estremece, montes e ilhas são deslocados dos seus lugares. Tão grande será a força desses eventos apocalípticos. Vão se intensificar terrivelmente as pragas, fome, morte, terremotos, maremotos, possivelmente queda de meteoros, e vai se intensificar a perseguição contra os cristãos, contra aquela igreja fiel que a gente falou no início. Por isso, gente, é assim que começa o livro do Apocalipse. O livro então começa, antes
antes que ele chegue nessa parte aterradora, ele nos dá essa segurança. O livro começa com Jesus assegurando a sua igreja que ela pode contar com a sua presença. A igreja pode contar com a presença do seu Senhor entre ela, pode contar com a sua presença bem pertinho, bem juntinho, que independentemente das circunstâncias, Ele estará no nosso meio, Ele estará entre nós, Ele jamais, nunca nos abandonará. Você pode ficar de pé? Você pode sentar? Obrigado. É que a gente agora vai começar as aplicações. Então vamos lá. Aplicações. Irmãos, diante disso que foi falado até aqui, aplicações. Essa aplicação, irmãos, aqui é vital, essencial, necessária, importantíssima. Não esqueça dela. Pratique ela, aplique em sua vida. Primeira aplicação: faça do seu tempo a sós com Deus uma prioridade inegociável no seu dia a dia. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Todos nós aqui precisamos fazer isso. Faça do seu tempo a sós com Deus uma prioridade inegociável no seu dia a dia. Irmãos, que os tempos vão ficar mais difíceis, a gente já entendeu. Então, aproveita o dia de hoje, que os tempos vão piorar bastante. Daqui a pouco, já começou o processo. Os tempos vão ficar cada vez bem piores, a gente já entendeu. Então, aproveita o dia de hoje para você fortalecer a sua fé, para você consolidar o seu conhecimento a respeito da Escritura Sagrada, para você saber mais ainda do que vai acontecer e como você deve se preparar para o que está vindo, qual a esperança que deve encher o seu coração, por que todas as coisas vão acontecer. Tudo isso a gente encontra a resposta no nosso livro, tudo isso a gente encontra a resposta na Bíblia. Aproveite o tempo de hoje para você se tornar de fato um amigo íntimo de Jesus. Dedique o tempo que você puder a orar, se colocar diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? A gente tem convicção de que está próximo o tempo em que essas coisas nos serão proibidas. Chegará o tempo, e ele está próximo, em que essas coisas se tornarão ilegais, e a gente não terá a facilidade que tem hoje para fazer. Então aproveita o tempo que você tem, aproveita esse tempo bom de liberdade, pouco de liberdade. A gente ainda tem uma quantidade relativamente grande de liberdade que a gente pode fazer isso. Então aproveita esse tempo. Não tenho dúvida, irmãos, eu não tenho dúvida. Todos nós precisamos de tempo para descanso, precisamos de tempo para as nossas famílias, precisamos de tempo para lazer, para brincar, para nos divertir. Precisamos de tempo para trabalhar, precisamos de tempo para estudar. Tudo isso é necessário, nós precisamos de tempo para isso tudo. Mas, irmãos, diante do que Deus tem falado aos nossos corações, é vital fazermos do nosso tempo a sós com Deus uma prioridade inegociável no nosso dia a dia. Você pode dizer amém? Amém. Segunda aplicação: alimente a esperança em sua alma. Alimente a esperança. Você pode alimentar a desesperança com amargura no seu coração. Se você passa a vida murmurando, resmungando, reclamando de tudo, você vai conseguir alimentar a amargura e, obviamente, a desesperança. Então, a nossa aplicação é para você fazer o contrário. Virão tempos difíceis, estamos sendo alertados sobre isso, mas como nós enfrentaremos essas coisas? Nós enfrentaremos com esperança. Nós vamos enfrentar todas essas coisas
com segurança, com absoluta convicção de que é um tempo, mas lá no fim as coisas serão completamente diferentes. Alimente a esperança em suas almas. As coisas irão piorar antes de se tornarem magníficas, esplêndidas, perfeitas e eternas. Então observe, em meio às advertências e repreensões, Jesus dá promessas gloriosas àqueles que o ouvem, àqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas. A igreja que havia perdido o primeiro amor, ele diz que aquele que ouvir a sua voz se alimentará da árvore da vida e viverá no céu em um ambiente de perfeito amor. A igreja que enfrentaria sofrimentos terríveis, ele diz, os imperadores romanos, os tiranos, os anticristos, eles podem até matar, mas aqueles que perseverarem, de modo nenhum sofrerão dano da segunda morte. A igreja que cedeu às pressões do mundo, ele diz, os que ouvirem a sua voz e se firmarem, eles terão seu passado apagado, e ao invés de condenação com o mundo, receberão a absolvição de Cristo. A igreja que tolerava o intolerável e se rendeu à imoralidade sexual, mas se arrependeu e mudou de atitude, ele diz que o vencedor receberá autoridade sobre as nações, e ele irá se deleitar com os encantos de Cristo, a estrela da manhã. A igreja que vive só de aparência, mas que no fundo está morta, ele diz, aqueles que ouvirem a minha voz, o vencedor receberá vestes brancas, limpas, seu nome não será arriscado do livro da vida, e o Salvador o citará diante de Deus. A igreja que é fraca, mas fiel, ele diz, o vencedor será coluna de sustentação no santuário vivo de Deus. A igreja morna e arrogante, que se considerava rica e autossuficiente, mas que na verdade era pobre e miserável, Jesus diz, aqueles que se arrependerem, aqueles que se comprometerem com a minha palavra, com a minha mensagem, eles se assentarão comigo no meu trono. Olha uma coisa interessante, quando eu estava escrevendo isso, eu falei assim, por que eu vou falar o vencedor? E já que eu estou falando da igreja oceânica, eu não falo os vencedores. E eu entrei em crise por isso. E eu fui orar, buscar uma direção de Deus, e fui estudar. E eu vi, por que o Senhor, na carta às 7 igrejas, ao invés dele falar os vencedores, por que carta a carta ele diz o vencedor? Não estamos aqui numa competição que haverá um vencedor. Todos aqueles que correrem de acordo com as normas e chegarem à linha final, eles vão receber o prêmio. Não é um prêmio de vitória onde subiríamos em um pódio. Vai ser um prêmio de participação. Todos que chegarem lá vão ganhar. Por que o Senhor usou o singular ao vencedor e não aos vencedores? Irmãos, sabe qual a convicção que eu tenho? O Senhor quer que a gente entenda. Aí agora eu já vou aplicar a palavra na minha própria vida. O Senhor quer que eu entenda. Ele quer que cada um de nós entendamos que a decisão por uma vida santa, por uma vida comprometida, a decisão de ouvir a sua voz é individual. Ninguém poderá fazer isso por você. Cada um de nós, individualmente, terá que se posicionar diante dessas verdades eternas. Eu não poderei me santificar pelos meus filhos. Eu não poderei me santificar pelos meus netinhos. Eu não poderei orar. Eu não posso orar no lugar dos meus netinhos. Claro, eu posso orar por eles, não é disso que eu estou falando. Eu não posso jejuar no lugar dos meus netinhos. Eu não posso ler a Bíblia. Eu não posso desenvolver intimidade com Jesus pelos meus filhos e pelos meus netinhos.
Cada um terá que se posicionar por si próprio. Quando meus filhos, quando meus netinhos estiverem diante de Deus para prestarem contas dos seus atos, eles estarão sós, como eu estarei só, como você estará só. Essa decisão é individual. Você terá que tomar por você mesmo. Sua esposa não tomará por você. Seu marido também não. Seus pais não tomarão por você, nem você por seus pais. Cada um de nós precisa assumir esse compromisso com Jesus. E a todo aquele que se posiciona firmemente, aí sim, ao vencedor, ele pode ter certeza absoluta de que na hora final, naquele momento, Jesus estará a seu lado. E todo aquele que estiver em Cristo irá se alimentar da árvore da vida. Viverá num ambiente de amor, de perfeito amor, de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Terá o seu passado apagado, não será condenado, será absolvido em Cristo. Irá se encantar ao contemplar a face do Senhor, receberá vestes brancas, limpas, seu nome jamais será arriscado do livro da vida. O Salvador irá citar o seu nome diante de Deus. Você se tornará coluna do santuário do Deus vivo. Você se assentará com Cristo em seu trono e receberá autoridade entre as nações. Irmãos, da mesma forma que Israel peregrinou pelo deserto ao longo de 40 anos, mais motivado, sonhando com a terra prometida, ao longo de 40 anos, um tempo duro demais, um tempo difícil demais, mas eles não perderam a esperança, porque eles acreditavam nas promessas de Deus, jamais duvidaram da fidelidade do nosso Deus. E assim eles passaram por aquele período, mantendo a sua alma segura, o seu coração seguro, sua mente convicta. Então é assim que nós devemos nos portar. Jesus estará o tempo todo entre nós, e no final de tudo receberemos a promessa. Você pode dizer amém? Amém. Senhor, aplica essa palavra às nossas vidas. Virão tempos difíceis, mas entendemos que o Senhor estará entre nós, e o Senhor nos guardará, o Senhor nos levará a bom termo. Então, Senhor, durante esses dias aqui no retiro, em que separamos esses dias para estarmos com o Senhor, Senhor, não permita que a nossa alma se distraia, não permita que a nossa mente se distraia, mas nesses dias aqui, Senhor, vem abrir os céus sobre nós, vem se revelar a nós, vem manifestar de uma forma ainda mais concreta, ainda mais densa, ainda mais profunda, que o Senhor está nesse lugar, que a Tua presença está aqui. Revela-te, Senhor, a cada um de nós, tira a dureza dos nossos corações, tira de nós toda a incredulidade, tira de nós tudo aquilo que impede de nós, nesse exato momento, contemplarmos a Tua face, nós podermos nos deslumbrar diante das Tuas maravilhas. Vem, Senhor, faz isso com a gente nesses dias aqui. Não permita que nenhum de nós saia desse retiro da forma como entramos, mas queremos sair daqui, Senhor. Precisamos sair daqui renovados, precisamos sair daqui abençoados, precisamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, comprometidos, Senhor, de uma vez por todas. O Senhor pode fazer isso entre nós, e assim nós oramos e Te pedimos isso mais do que qualquer outra coisa. Senhor, revela-te a nós, mostra-te a nós, Senhor, vem estar com a gente, fica com a gente aqui esses dias. É a nossa oração, gratos ao Senhor, bendizendo o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.